vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, ainda nesse artigo que estamos estudando, né, de autoria do próprio Allan Kardec, o resumo teórico do móvel das ações humanas, no livro 3º, capítulo 10º, Lei de Liberdade. No último encontro, nós lemos um parágrafo, a gente estudou um parágrafozinho desse texto, em que se diz que não há fatalidade, quer dizer, a fatalidade como comumente o homem vulgar concebe, ela não existe na nossa experiência, porque tudo, absolutamente tudo, está submetido a um princípio regido pela lei de causa e efeito, que à semelhança daquilo que acontece na física, na mecânica, etc., também aconteceria no nosso mundo moral, quer dizer, se eu procuro o mal, se eu faço o mal naturalmente, eu vou criando condições vibratórias para que esse mal, não é, permeie a minha vida, permeie a minha experiência temporal, num fluxo de tempo que vem à frente, porque, na verdade, nós só temos isso, quer dizer, nós não temos o passado. O passado não existe para o espírito. Na verdade, o futuro também não. A única coisa que existe é a experiência presente. Sob esse ponto de vista, a doutrina espírita é fundamentalmente uma doutrina vivencial. É uma doutrina da vivência do imediato. Quer dizer, nós só podemos dar conta daquilo que experimentamos agora. Por quê? Porque o que passou não tem como mudar. E o que vem à frente só será o resultado das decisões e escolhas que fizermos agora no exercício de nossa liberdade. Então, para valer, o que nós temos de ferramenta em relação à nossa vida? Estejamos encarnados ou desencarnados. Nós temos o instante, né? Os poetas diriam a eternidade do instante, porque aquilo que escolhemos no instante poderá, né, nos jogar aí numa eternidade, no sentido de um longo tempo, né, de privações, de sofrimentos ou de conquistas, de vitórias e assim por diante. Então, na realidade, o que nós temos? Traduzindo de uma forma bem didática, como se concebe a experiência humana, à face do mundo, neste mundo das formas, que nós chamamos, né, nesse mundo das formas plásticas, das formas visíveis, né, nesse mundo material denso em que nós estamos. Nós temos um trajeto, espíritos na nossa condição evolutiva já têm um certo planejamento reencarnatório. Esse projeto reencarnatório acontece com a ajuda de espíritos familiares ou ligados a nós por certa afinidade, dispostos em condições já de nos ajudar nesse projeto, e somos jogados aí no mundo, a partir desse projeto. Então, nós temos o corpo que precisamos, a família que precisamos, reencarnamos no lugar que precisamos, nas condições que necessitamos, para as lições que nós temos que aprender naquela específica reencarnação que vamos iniciar. Então, na verdade, ninguém nasce fora de lugar. Por mais que a gente ache estranho, às vezes, esse lugar que a gente está, as pessoas com quem a gente está, às vezes a gente olha, já falei isso aqui, né? Um pai, uma mãe, um irmão, um filho, fala, nossa, que gente estranha, eu não tenho nada a ver com esse povo, né? É nesse lugar que a gente planejou estar. Então, o que tem a ver, ou o que está ligado aos nossos projetos reencarnatórios? Tudo aquilo que não foi uma escolha nossa aqui, aquilo que é determinante na nossa existência. Então, por exemplo, meu tipo sanguíneo eu não escolhi, né? Na verdade, eu escolhi, né, antes de reencarnar, né, condições genéticas, fisiológicas, etc., necessárias a abrigar uma experiência física que pudesse me dar todas as condições para cumprir esse projeto reencarnatório. Mas tudo que eu não escolhi aqui é determinante fatal do meu projeto reencarnatório. Tudo aquilo que eu não pude escolher. O resto é tudo realmente resultado das escolhas que a gente faz no aqui e agora da existência. Para os espíritos, nós vamos ver inclusive isso no Evangelho, tem uma lição lá
no Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo interessante do Evangelho, que tem uma lição que eu gosto muito, que se chama Os Sofrimentos Voluntários. A gente devia ler toda hora. O que os Espíritos dizem? Que a esmagadora maioria dos sofrimentos pelos quais nós passamos no mundo não pertencem ao nosso projeto reencarnatório. São o resultado da nossa incompetência para viver, das escolhas erradas que a gente faz. Né? A gente chega aqui, faz um monte de bobeirada, né? Escolhe um monte de coisa que não devia escolher, toma um monte de atitudes que não devia tomar, fala um monte de bobagens que não devia falar, né? Tem um monte de atitudes que não devia ter, e aí nós vamos construindo um certo aprisionamento existencial que vai causando, pouco a pouco, determinados sofrimentos que podem, inclusive, se estender por encarnações vindouras. Nesse sentido, então, podemos dizer que temos um esqueleto, um projeto original, que é o reencarnatório, e tudo o mais que acontece à volta, né, na filosofia do direito, a gente diria que há o principal e o acessório. Né? Quando eu compro uma casa, a casa é o principal. Né? Mas se tem lá, por exemplo, um azulejo azul, isso é um acessório do principal, que é a casa. Quer dizer, os detalhes pertencem ao nosso dia a dia. O projeto reencarnatório é o principal. O acessório é isso que no dia a dia nós vamos construindo pouco a pouco. E aí os espíritos vão dizer, num parágrafo onde estamos aqui estacionados, que existe sim uma fatalidade. Essa fatalidade é o momento da nossa morte. Ok? Da nossa morte, entre aspas, da nossa desencarnação. Ok? Mas a gente morre para o mundo físico mesmo. Né? Então aqui morreu, para o mundo físico morreu. A gente vai adentrar uma outra dimensão de vida, uma outra experiência existencial. E aí Allan Kardec vai dizer assim: a morte que o homem é submetido de uma maneira absoluta é inexorável lei da fatalidade, porque ele não pode fugir do decreto que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Então, olha que interessante. Né? Então, a gente escolhe tudo. O homem só não tem uma escolha: não morrer. Fala assim, você tem direito a... Até o gênio da lâmpada, se a gente achar, esfrega a lâmpada. 3 pedidos, não morrer. Isso é demais. Lá no Livro dos Espíritos falam que isso não... Né? Então, assim, não morrer, nós não temos escolha. A gente consegue escapar, às vezes, de uma doença muito grave, uma cirurgia, um acidente, mas tem um dado momento que nós vamos dizer bye bye, solo verel. Isso vai acontecer? Vai. Né? É bom a gente ir se acostumando com essa ideia? Sim. Devo pensar nisso o tempo todo? Não. Por quê? Porque já que vai acontecer mesmo, e eu não sei nem quando, nem onde, nem como, a gente não pensa. Deixa para a hora que acontecer. No entanto, o tempo todo é sempre bom lembrar que em algum momento vai acontecer. Né? Então não é uma coisa que a gente tem que ficar ali fixado nisso, que gere sofrimento. Ai, e agora? Fui lá no centro, o André falou que eu vou morrer. A gente nasceu, vai morrer. Nasceu, vai morrer, em algum momento. Quando? Não sei. Como? Não sei. De que forma? Não sei. No entanto, é importante pensar nisso. Por quê? Porque ter essa consciência, eu gosto dessa palavra, com de si mesmo, né? Uma coisa que, ao encontro de, né? Consciência, ciência em si mesmo, consciência, vivência interior, né? Riqueza de subjetividade, né? De que a morte está aí, né? Nos rondando a qualquer momento, nos faz ter uma visão um pouco menos infantil da vida. Então, por exemplo, coisinhas, quer ver eu vou citar aqui uma experiência muito comum em todos nós, a experiência do melindre. Tem gente que, por causa de uma coisinha, fecha um bico e fica, às vezes, 1 mês parecendo um tucano. Não tem gente assim? Em geral, é gente muito orgulhosa, que se acha muito importante e que acredita que, né,
Não merece, e às vezes a gente não merece mesmo. Mas a condição humana é essa miséria mesmo. Nós somos seres ainda muito miseráveis do ponto de vista moral. Então a gente erra, às vezes fala uma coisinha que não queria falar, e o outro erra com a gente também. Não é? Se todo mundo for fazer bico o tempo todo, a vida passa e a gente virou bicudo e curió. Ao invés de ser humano virar anjo, a gente virou pássaro. Saiu da encarnação pássaro. Por quê? Porque a gente, por algum motivo, se acha muito importante e faz aquela pose, se fecha. Ah, não, eu estou na minha razão, ele que venha pedir desculpa. Tá. E aí cria uma dificuldade, porque aí tem que esperar o outro. Aí em família, aí a tia vai conversar com você. Olha, não faz isso com seu pai não, coitado. Ele é um desgraçado, mas no fundo ele é bom. Sua mãe, não sei o que tem. Aí aquela dificuldade, vai. Aquele dedo, não pode falar isso, não pode aquilo. Aí, de repente, a vida passou e aí? Né? Então, assim, se a gente tem sempre esse gancho, assim, ó, meu Deus, mas eu posso morrer daqui a pouco. Eu não quero morrer de mal com essa pessoa, nem bicudo com ela. Faz assim, ó, é o seguinte, antes de você me pedir desculpa, eu não sei nem se você vai pedir, eu já estou te desculpando, tá? Facilita bem? Muito. Né? De preferência, quando a gente sabe que vai falar alguma coisa, eu vou te falar uma coisa, você pode até não gostar. Se você não gostar, é problema seu. Mas eu já estou te pedindo desculpa antes de eu falar. Porque se por acaso você ficar mal, dá para você me desculpar? Eu posso falar? Você vai, não. Isso facilitaria muito também, essa negociação ia ser boa. Né? Como também não dá muito tempo, o bom mesmo é a gente entender que, de verdade, a gente não vale nada. De verdade, ninguém é importante, a gente é essa miseriona toda aí mesmo. Qualquer vírusinho destrói a gente em 2, 3 horas, se for esses poderosos aí, né, que matam mesmo, destrói, a gente não tem poder nenhum. Então, assim, quando a gente entende isso, que todo mundo é igual, né, que lá no mundo espiritual nós vamos chegar todos nus, com o que a gente tem no coração, com os nossos patrimônios intelecto-morais. Só títulos vão ficar aqui, recursos vão ficar aqui, patrimônio vai ficar aqui, o corpinho sarado, lindo, maravilhoso, aquela careca linda, lustrosa, vai ficar aqui. A gente vai chegar no mundo espiritual peladinho. E aí, né, como diz Jesus lá no Evangelho, a nossa riqueza é onde a gente põe o nosso coração. Quer dizer, né, aquilo que a gente constrói, não só, né, do ponto de vista intelectual, mas também assim da amizade, da fraternidade, do bem-querer, da tolerância, da capacidade de amar o outro do jeito que ele é, sem ficar exigindo muita coisa dele. Se a gente não conseguir amar, tolerar. Se a gente conseguir tolerar, não odiar já é bom a beça, né, não prejudicá-lo. Então, assim, ter essa consciência da finitude da existência é fundamental. Da finitude da nossa encarnação. Saber que a qualquer momento a gente pode, né, ser chamado. O Emmanuel, numa mensagem muito interessante, transmitida pelo Chico, em relação a essa questão da fatalidade, do momento da morte e tal, ele faz um adendo. Ele diz o seguinte, que realmente é assim, porém, às vezes, em situações muito raras, os bons espíritos, eles manejam de tal forma um auxílio a nosso favor, capaz de ou antecipar a nossa desencarnação, ou de adiar por algum tempo a nossa desencarnação. Por exemplo, quando a gente começa a fazer muita bobagem, mas a gente tem méritos lá no mundo espiritual, gente que gosta muito da gente, que às vezes tem dívidas de gratidão conosco, que estão responsáveis por amparar-nos aqui na nossa encarnação. E a gente está se comprometendo, se enrolando muito com coisa que não deve aqui, é muito comum eles deliberarem lá pela nossa desencarnação. Falar, olha, ele está se embananando lá embaixo, fazendo escolhas terríveis, ele vai se perder,
será muito pior para ele viver até os 80, que é o planejamento. Ele está agora com 36, 37, vamos dar um jeito de recolhê-lo. Então vem. E aquilo que parece uma tragédia pode ter sido a salvação para aquela criatura. Porque nós não temos ideia do que porventura, ele poderia estar envolvido, que fez com que os espíritos antecipassem, né, o regresso dele ao mundo espiritual. Às vezes acontece o contrário também. Né? Chegou lá, ó, reencarnação, planejamento aí 50 e poucos anos, tal, mas ele está indo tão bem e ajudando tanta gente, fazendo tanta coisa boa, ele está se transformando tanto, está sendo tão útil, vamos deixar ele aí por um tempo. E vai deixando. Até, né, que eles decidem, bom, agora já deu, vamos. Então, até esse momento, quer dizer, a única coisa que não vai existir, né, é o ficar aqui para sempre. Essa imortalidade nós não temos. Né? O que nós temos? Nós temos, né, uma possibilidade de trânsito aí, né, no momento da morte, etc. E aí, a hora que desencarnou mesmo, a gente é chamado no mundo espiritual, e exatamente como a gente estava aqui, a gente adentra o mundo espiritual. Já falei isso aqui várias vezes. Né? Então, assim, vamos supor que o sujeito, olha só, vamos supor um sujeito que desencarne no meio de uma briga. Ele está lá brigando e leva uma paulada, um tiro. Né? É muito comum ele desencarnar e continuar brigando ali, muito tempo. Até chegar um mentor espiritual e falar, ó, não precisa brigar mais, você já morreu, filho. Né? Larga esse pedaço de pau aí, ó, já foi, já deu. Né? Então, assim, por quê? Porque é muito comum, inclusive, o espírito não sentir que desencarnou. Alguns sentem. E aí vai também do nível de espiritualização deste ser, da sintonia vibratória dele, do conhecimento que ele tem. Né? O Chico nos contava que há, por exemplo, pessoas que se vinculam a determinadas religiões que acreditam que quando o sujeito morre, ele fica dormindo até o dia do juízo final. E aí ele contava que o Emmanuel dizia para ele que há no mundo espiritual câmaras com milhares e milhares de espíritos que realmente estão em estado hipnótico, dormindo, porque acreditam que estão mortos. E ficam ali séculos, milênios, que podiam estar reencarnando, fazendo outras coisas. É como se fosse uma auto-obsessão hipnótica em que eles né, ficam ali, acreditam e morrem mesmo, assim, no sentido de estão totalmente inertes, às vezes ficam ali séculos, porque acreditam nisso. Quer dizer, às vezes vão milhares e milhares e milhares de anos para eles despertarem para uma outra possibilidade. Isso significa, isso tem nome. Isso na metapsíquica, na doutrina espírita, é chamado de ideoplastia. Quer dizer, nós criamos formas a partir daquilo que pensamos e das nossas crenças. Então, o sujeito, por exemplo, é comum, né? O sujeito católico, por exemplo, tinha muita fé, Nossa Senhora Aparecida, aquela coisa é comum, se for uma pessoa boa principalmente, ele acorda lá no mundo espiritual e vem lá um espírito e toma a forma de Nossa Senhora Aparecida, lá com manto, queimadinha, está lá, Nossa Senhora Negra. Foi recebido por... Não, era um espírito que, né, tomou aquela forma para ajudar aquela criatura, para fazer com que aquela criatura, né, confiasse naquele espírito e saísse ali do corpo, ou fosse para algum lugar importante lá no mundo espiritual para o seu crescimento, para a sua readaptação. Depois, aos poucos, o espírito vai tomando consciência, né, da sua realidade, né, da necessidade de determinados processos para próximas encarnações, para novos projetos. Né? A nossa história é uma história milenar que se perde no labirinto escuro do passado, né, desde o nosso surgimento como espíritos, e nesse processo nós vamos tentando nos iluminar e ser mais felizes. Isso também é importante. Nós só passamos por tudo isso porque nós desejamos a felicidade. A palavra desejo é muito interessante. Desejo vem de desidério, tem até esse nome, né? É muito comum em
Portugal, na época da Silvia tinha muito esse nome, Desidério, não é, Silvia? Não tinha na sua época? Muito, Desidério, né? Não era verdade? A Silvia gosta de coisa antiga, assim, ela está escrevendo um livro, está em pé aquele livro, né? Termos antigos. O que é desidério? Desidério. Sidério vem de estrela, sideral. O que é o desidério? Querer chegar às estrelas. Daí é que vem o verbo desejo. Então, o que é desejar? É querer alguma coisa que está muito longe, muito acima. Ó. Desidério, desidério, desejo, né? Querer chegar, querer alcançar. Quando a gente perde a vontade de querer coisas que estão, né, um pouco longe da gente, a coisa está feia. É o desejo que movimenta o homem. Não é só na doutrina, não. Freud falava disso também, né? O princípio do desejo, o princípio do prazer. Tudo que é bom a gente procura repetir, tudo que é ruim a gente se afasta. Mas todo desejo traz também a morte do próprio desejo. Por exemplo, eu tenho desejo de tomar água. Tomei água. Por quanto tempo eu fico sem desejar água? Pouco tempo. Daqui a pouco eu tenho de novo o desejo da água, né? E assim com tudo na vida. A gente sempre quer, aquilo que é gostoso, que faz bem, a gente quer repetir, né? Mas quando a gente consegue realizar o desejo, a gente mata. Por isso que a gente fala, ai, dá esse pedacinho de doce para o menino, para ele o quê? Que verbo a gente usa? Matar. Olha só. A gente usa o verbo matar. E a gente mata mesmo? Mata. Daqui a pouco o desejo reencarna de novo. Não é? A gente desencarna o desejo, depois o desejo reencarna. Até quando? Sabe lá Deus, meu filho. Porque os espíritos também, eles têm um limite. Tem um momento que a gente não explica mais. Né? E isso é muito bom. A gente não deve ficar também querendo saber muita coisa, porque a nossa inteligência não vai dar conta, não vai alcançar. E para isso tem uma historinha muito interessante da mitologia grega, né, que é um mito chamado mito de Sísifo. Vocês já ouviram falar do mito de Sísifo? O mito de Sísifo é o seguinte, Sísifo é uma personagem da mitologia grega que ele queria ser imortal, ele não queria morrer. Ou seja, que nem nós. Se desse para ficar, ele queria. E aí, ele rouba o segredo da imortalidade dos deuses. Ele consegue roubar esse segredo. E ele se torna imortal também. Quando ele se torna imortal, e Zeus fica sabendo, Zeus fica muito bravo e condena Sísifo. A condenação do Sísifo é a seguinte: ele vai ser imortal, porque ele roubou o segredo. Então, ele conseguiu o que ele queria, ser imortal. Só que aí, o Zeus, o grandão lá, o todo-poderoso, chega assim, olha, você conseguiu o que você queria. Só que, durante todos os dias, por toda a eternidade, que agora você vai ter, porque você é imortal, você vai ter que empurrar uma gigantesca pedra da base da montanha até o topo. A hora que chegar lá no topo essa pedra, ela vai voltar para a base de novo. E aí no outro dia, você vai subir com ela de novo. E aí ela vai descer de novo. E no outro dia, e por toda a eternidade, você vai ter que rolar com essa pedra. E ele ficou condenado a rolar essa pedra, para, na verdade, empurrar essa pedra até o topo, e o tempo todo sabendo que a pedra ia voltar para a base. O que isso tem a ver com os nossos processos reencarnatórios evolutivos? No nosso próximo encontro, a gente interpreta. Ok? De qualquer maneira, eu diria que todo dia a gente empurra uma pedra montanha acima. Não é? E sabe que no outro dia começa tudo de novo.
E ainda assim, ninguém quer desencarnar. Esses dias eu ouvi uma piadinha interessante, disse que um padre, um pastor, não sei, falou assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo, mas tem que ser agora. Ah, todo mundo... E nós espíritas ainda temos um problema, né? Porque o que tem mais é gente espírita e simpatizante dos espiritistas que morre de medo de espírito. É interessante isso, né? Ah, eu acredito, ele está vivo, tal. E o que eu já ouvi de viúvas inconsoladas? Olha, amei, é meu amor, está lá no mundo espiritual, mas eu peço toda noite, bem, não aparece para mim. Fica aí na paz de Deus. Não vem, não. É assim. Muito bem. Então nós terminamos por hoje. Que Jesus nos abençoe, nos proteja.